Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. E hoje eu achei que o tema, ele valia eu estar muito mais confortável e no meu ambiente natural de estar num dominguinho à noite confortavelmente pronta para dormir. E aí estou aparecendo aqui, para quem está me assistindo, estou aparecendo aqui com o meu roupão do Simba, super adulto inclusive, mas ele é muito gostoso, maravilhoso, de lindo também. E aí estou com ele aqui já nas vésperas de deitar, né? Já com a luzinha baixa de sempre do meu quarto. Só que claro que eu não ia deixar vocês sem vídeo para essa semana, né? Sem podcast essa semana, então apareci aqui. Mas hoje eu vou ser até bem mais sucinta do que eu costumo ser, porque o assunto também pede. O assunto tem muito a ver com este fato de eu me colocar para descansar mais cedo. Que é sobre o descansar, né? E acho que eu, pelo menos, não sei se todo mundo tem, se você aí também tem, mas eu, pelo menos, tenho uma certa dualidade em relação ao descansar, porque apesar de eu saber o quanto é necessário e, claro, de saber também, tipo, o quanto me faz bem, né, quando eu realmente consigo descansar e os efeitos que o descanso tem em mim, eu tenho bastante dificuldade e relutância sobre o ato de descansar. Porque a gente tem, ou ao menos eu tenho, né, na minha mente, uma cobrança excessiva, uma autocobrança excessiva de estar sempre fazendo algo e de estar sempre produzindo e de como se o descanso fosse um momento ali de improdutividade realmente ruim, sabe? E, enfim, de tipo, não, mas olha, eu preciso ir pra academia, eu preciso ler um livro. E não que ler um livro não seja descansar, mas pra quem não tem o hábito de descansar, ou que de repente vá ler livros que são mais técnicos, como base de estudo, coisas nesse sentido, você de fato não vai estar descansando, você vai estar de repente estudando, né? Você vai estar ampliando conhecimento. Então, de repente, você não vai ter de fato um momento de descanso, né? Mas é isso, aí geralmente fica assim, mas eu preciso gravar meus vídeos, mas eu preciso atender as pessoas que eu tô atendendo sobre as leituras de tarô, eu preciso adiantar um estudo pro trabalho, enfim, né? Ou o próprio trabalhar mesmo, tá sempre o tempo inteiro produzindo e fazendo as coisas, e o trabalho, as entregas, cuidar da casa, cuidar dos bichos, não sei o quê. É muita coisa, né? E olha que eu ainda não tenho, né, nessa equação, filhos para cuidar, né? Porque a mulher que também tem filhos para cuidar tem uma equação ainda maior do que a minha, né, para lidar. Mas eu tenho sim esse problema, acho que é um problema, de me sentir improdutiva de uma forma ruim quando eu me dou um tempo de descanso. E aí, gente, eu percebi hoje que eu, inclusive, marco na minha agenda coisas que seriam pausas para descanso. E aí eu achei bem bizarro e falei, acho que eu preciso falar sobre isso no podcast, porque se eu percebi isso e acho um pouco preocupante, muita gente deve estar na mesma pegada que eu, e aí eu talvez possa trazer isso como uma reflexão geral, né? Porque, assim, uma coisa sou eu usar a minha agenda para compromissos de fato, né? Então, por exemplo, eu tô marcando na minha agenda as leituras que eu tô fazendo, os horários bonitinhos, até porque eu agendo com as pessoas, faço por videochamada, né? E aí, por exemplo, marco eventos, eu tinha combinado, né, com meu primo e minha sobrinha pra gente ir numa quermesse aqui perto no sábado, e aí eu já tinha deixado marcado na minha agenda sábado à noite, né, quermesse, e aí, enfim, tinha já me programado para esse tempo. E aí, assim, tudo bem que nesse caso é um evento, mas ainda assim, faz parte disso que eu pensei de, poxa, de certa forma eu tô marcando na minha agenda um tempo
que eu vou me dar para descanso também. Um tempo de lazer. Então eu estou marcando uma atividade de lazer na minha agenda para conseguir encaixá-la. Entendeu? E aí eu fiquei, caraca, velho, tipo, será que tá certo isso, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo de ontem, tá? Ontem a minha agenda tinha, então, marcados 2 leituras de manhã, e aí eu fiz. Aí eu não cheguei a marcar na agenda, mas eu mentalmente me programei para que, então, assim que eu terminasse essas leituras, eu fosse preparar o almoço, né? Almoçasse, e aí eu, antes de começar a fazer as coisas de casa, né? Lavar roupa, limpar a casa, eu ia me dar um tempo de descanso. E aí, nesse caso, eu programei um alarme pra, sei lá, acho que umas 2 horas. Então, tipo assim, eu reservei na minha agenda, basicamente, 2 horas pra eu dormir, praticamente, porque eu comi. Aí até liguei uma coisa pra assistir, mas eu acabei pegando no sono ali no sofá e aí eu dormi com os gatos, né? E aí, assim, acordei com o celular despertando, tal, depois dessas 2 horas. E aí, assim, exatamente como um compromisso, eu também levantei e falei, beleza, agora preciso limpar aqui e fazer minhas coisas, porque além de que à noite eu tenho compromisso, depois eu vou ficar sem tempo para isso e a semana vai ser corrida, então preciso resolver isso hoje. E aí fui fazer minhas coisas, lavar roupa, fazer as coisas, não sei o quê. E aí mais à noite, né, eles vieram pra cá e a gente saiu. E aí, assim, tudo muito. Acabou sendo tudo muito programado, sabe? Assim, na minha mente, não porque eu tenha programado com as pessoas, mas porque a minha mente estava programando muito certinho mesmo para que eu conseguisse ter, então, momentos de pausa, né? E aí, isso colocando realmente esse momento de pausa no meio das outras atividades e responsabilidades. E aí, assim, eu fiquei pensando, bom, ao menos eu tô conseguindo realmente colocar momentos de pausa ali. Mas, porque realmente são necessários, né? Mas, assim, quando eu pensei, tipo, nossa, mas será que tá certo isso? É muito mais porque, tipo, eu não tava nem sendo espontânea, sabe, sobre essas coisas. Tipo assim, eu tava literalmente, estou literalmente, né? Agindo com toda a minha semana num schedule certinho, né? Numa agenda certinha. E aí, como eu disse, às vezes eu marco um jantar com alguma amiga, eu marco alguma coisa, e isso está na minha agenda, mas de certa forma é uma forma de descanso, né? E aí, inclusive, eu fui pesquisar aqui, né, no meu amigo chat, e até me surpreendi um pouco com essa ideia de descanso também. Porque, assim, para começo, eu comecei, né, perguntando pro chat o que a ciência fala, né, sobre descansar. Aí ele me deu aqui, né, que a ciência reconhece descansar como uma necessidade biológica fundamental para a saúde física, mental e emocional. O descanso vai além do sono e inclui pausas ao longo do dia, relaxamento mental e recuperação do estresse físico. Veja pontos que a ciência destaca sobre o descanso. E aí ele põe, tipo, descanso mental, né, que reduz o estresse e a ansiedade e melhora o foco e a memória. Sono como forma essencial de descanso, que sono adequado de 7 a 9 horas por noite, né, que todos sabemos. E o descanso físico, pausas de atividades. Aí ele fala que atletas precisam, né, de descansos ali para recuperação muscular. E que no ambiente de trabalho, né, pausas curtas regulares aumentam a produtividade e reduzem o risco de esgotamento e burnout. E o descanso criativo e emocional, né, que fazer pausas de tarefas criativas leva a insights e soluções melhores. Aí, beleza, né? Peguei e perguntei pra ele assim, eu falei, chat, falando no campo psicológico, o descanso com amigos e família é recomendado? E aí ele falou assim, sim, do ponto de vista psicológico, descansar com amigos e família é altamente recomendado e traz benefícios emocionais, cognitivos e até físicos. Esse tipo de descanso é conhecido como descanso social e afetivo, e a ciência da psicologia reconhece sua importância para a saúde mental e bem-estar geral. E aí queria fazer um recorte, porque isso foi o que me surpreendeu, tipo, da gente poder chamar, então, esse tempo, esse descanso coletivo, né, com pessoas, amigos, familiares, como uma forma de descanso mesmo. E aí fui ver os benefícios disso, né? Fora o que a gente já sabe de por se sentir bem, eu sou uma pessoa que me sinto bem mesmo. Quando, como nesse caso desse fim de semana, eu passo um tempo de lazer com a minha família,
Mas acho que para além disso, para além do que a gente sente, né, realmente. E aí é que tá aqui, né? Porque o descanso com pessoas queridas faz bem. 1. Regula emoções e reduz o estresse. 2. Favorece o descanso emocional. 3. Proteção contra depressão e ansiedade. 4. Promove um tipo diferente de descanso. E 5. Estimula a oxigenação cognitiva. E aí ele até falou aqui, conversas descontraídas, brincadeiras e trocas afetuosas refrescam o cérebro, você se distrai de problemas e permite que a mente se reorganize. E aí ele fala, né? Quando pode não ser restaurador? Se houver conflitos, relacionamentos tóxicos ou sobrecarga emocional, o descanso em grupo pode se transformar em estresse. E é importante que essas relações sejam seguras, empáticas e sem cobranças excessivas. E aí eu coloquei, ele me falou, né, me deu uma conclusão aqui, e aí ele perguntou, eu posso sugerir pra você, né, sugerir, tipo, ideias de descanso social com base no seu estilo de vida. E aí eu falei que eu queria. Aí ele me fez algumas perguntas aqui, né, tipo, 1. Você costuma se sentir mais recarregado? Em ambientes calmos e íntimos, com conversas entre uma ou duas pessoas, em ambientes animados com várias pessoas, festas e grupos grandes. E C, depende do momento. Aí eu fui em depende do momento. Aí 2, como é sua rotina atual? Trabalhos, estudos e casa. Aí eu falei, eu trabalho fora de casa 4 dias por semana, em horário comercial, e à noite costumo ou estudar ou cuidar da casa. E aí o 3, você tem mais facilidade com famílias e pessoas próximas, amigos e círculos sociais, ou ambos? E aí eu pus famílias e pessoas próximas. E aí 4, quanto tempo por semana você consegue ou gostaria de dedicar esse descanso social? E aí eu falei que ao menos 1 ou 2 vezes por semana. Daí ele me deu aqui, né, um resultado, né? Segundo ele, realista, restaurador e adaptadas à minha rotina. E aí ele falou, descanso social pós-trabalho, durante a semana. Conversas de qualidade no fim do dia. Depois de jantar, tire 20, 30 minutos para uma conversa sem pressa com alguém querido. Pode ser pessoalmente ou por chamada. No meu caso, acaba tendo que ser por chamada ou mensagens, porque moro só, né? Foque em assuntos leves, memórias engraçadas ou planos futuros. Nada de obrigações. Isso ativa vínculo emocional e relaxa o sistema nervoso. Aí 2. Assistir algo juntos. Escolham uma série leve ou comédia para verem juntos, mesmo que em silêncio. A sensação de partilha, mesmo sem conversa, aumenta a sensação de conexão e segurança emocional. 3. Chá ou café à noite com companhia. Um momento simples, preparar algo quente e tomar juntos, sem telas por 15 minutos. Isso desacelera o cérebro e cria uma micropausa afetiva antes de dormir. Achei legal, só que eu faço isso sozinha. Sozinha, assim. Eu faço isso comigo e meus gatos, no caso. Descanso social aos fins de semana. Café da manhã ou lanche com alguém da família. Pode ser em casa, com calma, ouvindo música suave. Convide alguém para preparar e comer junto. Já fiz isso algumas vezes. Esse tipo de interação leve, sem pressa, alimenta o vínculo sem exigir muito de você. 5. Caminhada leve com conversa. Caminhar com uma pessoa querida em um parque ou uma rua tranquila permite conversar e movimentar o corpo ao mesmo tempo. Une descanso físico, emocional e social. 6. Jogos leves ou atividades criativas. Cartas, quebra-cabeça, pintura em conjunto, jardinagem ou até um jogo de tabuleiro rápido. Adoro, sou muito fã. O foco lúdico. Tira a mente das obrigações e fortalece vínculos com afeto e risadas. E aí, uma dica bônus. Mini reencontros programados. Se a semana for apertada, combine com alguém querido um ritual rápido, por exemplo, todo domingo, 15 minutos de ligação ou todo sábado um café juntos. A regularidade cria expectativa positiva e reforça o vínculo. Aí, né, eu falei, queria uma mini agenda e tal, ele perguntou se eu queria, né. Aí eu falei assim, já te achei ótimo. E se envolvermos momentos com pets também? Aí ele falou, né. Sim, envolver momentos com pets é uma excelente ideia. A ciência psicológica reconhece os animais de estimação como fontes poderosas de descanso emocional e social. Aí perguntou se eu queria incluir, né, na minha rotina e foi me dando exemplos, né? Tipo, foi na verdade primeiro ele me falou os benefícios, né? Porque momentos com pets também são um descanso psicológico.
Eles reduzem a ansiedade e estresse, o contato com pets, principalmente acariciar, reduz o cortisol e aumenta a oxitina, acho que é assim que fala. Geram presença e leveza, pets vivem o momento, o que nos ajuda a desconectar das preocupações. Trazem afeto sem cobrança, são uma forma pura e segura de companhia emocional e estimulam o cuidado afetuoso. Cuidar de um animal ativa círculos cerebrais de empatia e propósito. E aí a sugestão dele, né, para mini agenda de descanso social mais pet. Segunda ou quarta, pós-trabalho, tempo de acalmar com o pet mais uma pessoa querida. Chega do trabalho, tome um banho, pegue uma bebida quente. Sente-se no sofá com seu pet no colo ou ao lado. Chame alguém da casa para bater papo juntos, sem celular. Sexta e sábado, ou sábado. Caminhada com pet e conversa leve. Leve seu pet para passear e convide um familiar para ir junto. Caminhe sem pressa, curtindo o momento. É ótimo para esvaziar a mente. Domingo de manhã. Café leve e companhia animal. Prepare algo gostoso, sente-se em um lugar calmo e apenas esteja ali com seu pet se quiser mais alguém. Falando em pet, Ravena apareceu. Pode incluir música tranquila, leitura ou só observação do ambiente. E aí, alternativa simples, se o tempo for curto. Escovar ou brincar com o pet por 10 minutos ouvindo música. Dormir com o pet encostado, momento de acolhimento profundo. Ai, eu amo isso demais, faço muito isso. E tirar uma foto fofa dele e mandar para alguém querido. Isso cria um micro momento de afeto compartilhado. Também faço muito isso. Tenho uma amiga específica também, que também tem gatos, e aí a gente vive compartilhando fotos de pets. Somos duas mães de pets que só falam dos pets. Não só falamos dos pets, mas boa parte do tempo a gente tá falando sobre eles e compartilhando as experiências de como tá sendo a rotina com cada um. Né, Fifi? A Ravena aqui, ó. Ela apareceu pra falar. Fala, oi. Oi, mamãe, oi. Ela passando no microfone. Perdão, gente. Tô deixando ela fazer zoeira aqui. Porque eu já briguei com ela umas 2 vezes pra ela sair daqui e ela volta, então... É isso. Estou aqui me desestressando, fazendo carinho nela, pra quem não está vendo o vídeo. Ela apareceu aqui, está na frente da câmera, e aí eu estou fazendo carinho nela aqui, aproveitando pra ter esse tempo de baixa de cortisol, né, minha filha? Muito obrigada por isso, viu, meu amor? Bom, e o que eu fiquei pensando sobre tudo isso? Eu achei interessante, por isso que eu quis compartilhar o que o chat me trouxe, né? Mas por que eu achei interessante? Porque acho que boa parte do porquê eu me cobrava ou me sentia desconfortável em parar e descansar, é porque também eu tinha essa ideia de, tipo, que o descanso seria, tipo, dormir e estar só. No sentido de, tipo, eu vou no máximo, tipo, sentar aqui e não fazer absolutamente nada. No máximo, botar um vídeo no YouTube ou ficar à toa olhando pra nada, sabe? Nesse sentido de estar descansando. E aí eu acabava atribuindo, então, a isso a meio que um ócio, sabe? Não de forma positiva. E aí, querendo ou não, aqui com as pesquisas, claro que eu sempre soube que ter pets e tudo mais fazia bem e tal, mas eu não tinha, talvez, pensado sobre... realmente dar esse tempo de descanso mesmo, assim. De, tipo, cara, eu vou parar um pouco e vou ficar fazendo carinho nos meus gatos e brincando com eles um tempo, como uma forma de descanso, sabe? E também, principalmente, sobre esse tempo de descanso com as pessoas, né? Que aí, como eu disse ali, depende muito do momento, mas eu geralmente acabo preferindo grupos de familiares e amigos mais próximos, poucas pessoas também. E aí, tipo, gosto muito de fazer essas coisas que ele já sugeriu, sabe? De jogos de tabuleiro. Quando eu chamo os meninos pra cá, a gente geralmente joga também, né, videogame mesmo, ou jogos de tabuleiro. A gente conversa bastante, né? A gente tem falado muito sobre questões amorosas, principalmente. A gente fica conversando por um bom tempo. A gente sempre acaba comprando algo, assim, pra fazer e cozinhar juntos, mesmo que seja, tipo, um lanche, assim. Mas a gente sempre acaba fazendo isso. E eu já fiz também algumas vezes pra algumas pessoas de chamá-las aqui e aí a gente cozinhar junto, assim, sabe? De meio que fazer um prato. Ou eu cozinho grande parte, mas a pessoa me ajudar com uma coisa ou outra e fazer desse momento ali enquanto eu tô cozinhando, colocar ali uma música pra tocar, ou até às vezes eu faço pra mim sozinha também. Deixo uma música tocando e vou cozinhando pra aproveitar o momento, sabe? Eu tenho gostado muito, muito de fazer isso.
E aí também, assim, esse tempo, acho que só esse tempo de tipo, todos os dias poder conversar, todos os dias estar falando com alguém, isso de repente é a única coisa que eu não faço tanto porque eu moro sozinha mesmo, quanto porque eu não acabo não tendo essa regularidade com ninguém hoje, assim, de ficar trocando mensagem ou fazer ligação todos os dias para de repente falar sobre o dia. Mas aí até vou fazer um gancho aqui que eu lembrei agora, com um último episódio que eu ouvi também do podcast Gostosas Também Choram, que eu agora não tô lembrando qual era o nome do episódio. Depois eu posso colocar aqui no comentário fixado para vocês. Mas ela falava, né, justamente sobre, tipo, nesse caso ela tava falando sobre ela ter conversado com a psicóloga dela, que ela tinha feito ali, né, meio que uma promessa para si mesma, enfim, que ela ia parar de reclamar, né? E aí, assim, a psicóloga dela perguntou se, tipo, se ela tava maluca, se ela tava ficando doida. Porque, assim, o que ela quis dizer? Que, tipo, essa pessoa, né, a Leila, que é quem faz esse podcast, né, ela estaria, então, tipo, né, tipo, enfim, para não reclamar, na cabeça dela que seriam reclamações, ela então ficaria, tipo, engolindo todas as coisas ou, tipo, somatizando todas as coisas, o que não faria bem de forma nenhuma, né? E aí a psicóloga até brincou, que ela já falou que tinha prometido de ficar 21 dias sem reclamar. E aí a psicóloga falou pra ela que, na verdade, ela deveria passar, tipo, fazer 21 reclamações por dia. E aí, assim, né? Por que isso? Porque a psicóloga também perguntou pra ela, o que você diria sobre reclamar, né? O que você quer dizer com isso? E aí ela falou que geralmente ela percebia que às vezes ela chegava em casa, e aí ia conversar com o marido, e aí às vezes ela se pegava reclamando muito, falando muito sobre o dia, e reclamando, e, né, protestando, não sei o quê. E que ela não tava se sentindo bem com isso, ela tava achando que ela tava começando a dar uma... que as pessoas que talvez o marido tivesse começado a ficar de saco cheio e tudo mais. Mas não porque o marido tivesse dito isso, só porque ela começou a se sentir dessa forma. Como se ela estivesse atrapalhando, sabe? Estivesse enchendo o saco. E aí a psicóloga falou isso pra ela. Falou, cara, mas assim, você já tem gastrite, você quer o quê? Você quer piorar isso? Porque no máximo você vai somatizar tanto as coisas que em algum momento isso vai se tornar algo físico. Porque você não fala, não bota pra fora. Tipo, se você não falar com seu marido, você vai falar com quem? E aí ela pensou, ela falou, acho que com ninguém, tipo, no máximo com o meu psicólogo, mas não todos os dias, né? E aí ela falou, então, né, tipo, por que isso seria ruim? Tipo, não tem nada de ruim nisso, na verdade você tá... Ai, como é que ela usou a palavra, gente? Eu não vou lembrar a palavra que ela usou agora. Mas ela falou algo, não era bem o desabafar, sabe? Mas era tipo esse compartilhar, assim, era esse tipo... tipo assim, era num sentido também de, tipo, de estar pedindo acolhimento, sabe? Era um momento de estar pedindo acolhimento, um momento de estar pedindo um colo, de estar pedindo só um ombro amigo, porque às vezes a gente também só quer falar, não quer que a pessoa talvez nos dê uma solução, a gente só quer que ela ouça, né? E aí, a gente tem que ter esse espaço, né? Pra poder fazer isso com alguém. Então, até esse trecho aqui do que o chat falou me lembrou disso, assim. E eu acho que esse é um ponto que eu acabo não tendo tanto. Aí, pra não somatizar, no meu caso, o que eu faço além aqui do podcast, que querendo ou não, é uma forma de eu trazer pensamentos também, colocar algumas coisas pra fora. Mas aquelas coisas que eu sinto que não são muito apropriadas para eu trazer pra cá, ou que aí são de um nível de exposição maior do que eu estou pronta pra fazer, eu escrevo, né? Eu já falei isso em outro episódio aqui. Geralmente eu escrevo como se fosse um diário ou ao menos um texto ali falando sobre aquilo que tá na minha mente, assim. E isso também ajuda bastante. Então, sei lá, acho que acaba sendo de uma forma o meu confidente, assim, também. Mas eu tô pensando muito sobre isso, assim, de talvez buscar ter essa rotina com alguém, assim. Acho que, tipo, faz muita diferença também quando a gente tem uma pessoa ali com quem a gente divide do dia mesmo, né? Uma pessoa que você sabe que ela vai, de repente, te perguntar ali como é que foi seu dia, vocês vão trocar ideia, e aí sim que
Se for melhor ainda, né? Se for uma pessoa que você tem a abertura pra, de fato, você reclamar sobre as coisas e botar pra fora. Porque aí, geralmente, a gente também só quer ser ouvido, né? E é legal quando você tem essa pessoa. E também melhor ainda quando essa pessoa é alguém que... ela realmente vai, talvez, preferir não expor e não falar julgamentos, né? Ela vai só te ouvir mesmo e te acolher, ou te dar um tempo ali pra você processar aquilo e de repente você mesmo perceber que você tá exagerando, se for o caso. E aí, ao menos você fala, ah, beleza, ao menos eu precisava falar sobre isso com alguém e agora eu percebo quão tonta eu tô sendo, sabe? Esse talvez seja um ponto que eu queira ver se eu consigo transformar desses meus momentos de descanso. Mas eu fiquei contente também que o restante das outras coisas eu até já faço bastante, assim. Tento, ao menos, né? Claro que tem semanas e semanas. Tem semanas que são bem mais corridas e difíceis e semanas que são mais fáceis de fazer. Mas, de forma geral, eu tento fazer bastante. E, assim, vocês não estão vendo mais, mas a Ravena tá deitada no meu colo neste momento. E ela faz muito isso. Às vezes eu tô aqui trabalhando ou fazendo as coisas aqui no computador. Ela arruma um jeito, deita aqui no meu colo. E fica um tempo aqui, às vezes o Sumo consegue vir aqui perto também, ou quando eu tô na cama ou no sofá, eles estão sempre pertinho de mim. Então eu acabo tendo muito esses momentos com eles, assim, de acolhimento emocional, e é muito gostoso mesmo. Tipo, eles acabam sendo fonte de recarga, assim, muito gostosa mesmo. E como eu disse, também tenho gostado de fazer isso muito com pessoas, e aí tenho tido muitas pessoas à minha volta, assim, principalmente da minha família, com quem eu tenho gostado muito de passar esses tempos. E hoje eu até pensei, assim, que, tipo, tá muito gostoso esse momento, assim, porque a minha casa também tá se tornando esse refúgio, sabe? Tá se tornando esse lugar seguro também, das pessoas se sentirem bem e seguras aqui comigo. E elas gostam de ficar aqui, e eles falam que sentem saudade e tal, e a gente sempre remarca, então... me traz essa ideia e esse lugarzinho de casa e família e lar que eu tanto gosto, sabe? Eu acho gostoso. Hoje a gente tava literalmente assistindo desenho de manhã, cada um com seu café da manhã. A gente escolhendo desenhos. Os desenhos do Cartoon, cada um dizendo qual era o seu preferido e vendo desenhos e deitado ali, tipo, né, com o colchão no chão e coberto e as coisas e bebidinhas quentinhas, assim. Muito gostoso, sério. Sim. A gente nem precisa estar, tipo, literalmente falando sobre coisas ou jogando alguma coisa. A gente só liga algo pra assistir mesmo e fica ali assistindo e rindo juntos, assim, tipo. É muito divertido, né? Muito bom. Bom, é isso, gente. Eu vim pra falar, vim até um pouquinho sonolenta, então me perdoem, porque eu tô... Até li mais do que falei, porque eu tô mesmo com sono. Mas não queria deixar de trazer o episódio pra vocês. Quero muito que vocês compartilhem aqui comigo também como é que vocês, né, o que vocês fazem pra conseguir descansar, pra ter esses momentos de relaxamento. Eu vou gostar muito de ler também, e aí quem sabe a gente possa trocar dicas mesmo. E eu espero que você, né, volte, que você compartilhe esse episódio ou esse podcast com outras pessoas, traz mais gente aqui pra essas conversas comigo, tá bom? E eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo, tchau!